Então, uma boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar, então, a nossa plenária da Unidade Curricular 5, que trata sobre o monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde com foco nos indicadores. E acho que vale a pena a gente resgatar um pouco quais foram as unidades curriculares pelas quais nós já ofertamos aqui pelo projeto. Então, nós tivemos a Unidade Curricular 1, que é o monitoramento e avaliação dos planos estaduais, a Unidade Curricular 2, que foi a execução orçamentária articulada ao planejamento dos planos estaduais de saúde, a Unidade Curricular 3, que foi a estruturação de processos licitatórios para contratação e aquisição de bens e serviços de saúde, os principais fatores estruturantes, a Unidade Curricular 4, que foi a última, né? Foi planejamento estratégico situacional em saúde, e hoje a gente está aqui na nossa Unidade Curricular 5, que é monitoramento e avaliação dos planos com foco nos indicadores. E aí acho que é importante também a gente se localizar na trilha de aprendizagem, né? Que trilha foi essa? Vocês iniciaram fazendo a inscrição de vocês postaram os memoriais, vocês leram o disparador, né, que foi produzido pelos consultores e pela nossa especialista, que eu já vou apresentar, e vocês tiveram um momento de produção do portfólio de vocês, que se compõe por várias etapas, a síntese provisória individual, depois vocês tiveram os encontros com os facilitadores queridos de vocês que estão aqui, que já acompanham vocês no território e também estão na PDA, né? Vocês processaram isso em grupo, foram à busca da literatura, à evidência com o apoio da nossa curadoria, voltaram para o pequeno grupo e construíram algumas questões de aprendizagem que os nossos consultores, a nossa especialista, tiveram acesso, e nós vamos dialogar com isso tudo que foi produzido junto com vocês hoje aqui. Então, para a gente começar a nossa plenária, o nosso bate-papo, vou apresentar a especialista de hoje, que é muito conhecida por vocês já, a Maria Emi. A Maria Emi, ela é consultora em gestão de sistemas de saúde, ela é médica, é especialista em saúde pública, gestão e marketing de sistemas de saúde. E quem vai continuar com vocês agora nessa facilitação, tem o nosso trio de consultores, mas quem vai fazer a mediação vai ser a Lena Pérez, que ela é mestra, doutora em medicina e trabalhadora na gestão, atenção e saúde e educação em saúde. Então, Lena, estou passando para você, seguirei aqui e vamos lá, bom encontro para todos nós. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. De trabalhadora para trabalhadores, né? Estou aqui aberta, nesse primeiro momento, a ouvi-los, tá? Então, a gente tem essa primeira rodada em que a gente quer saber um pouco de vocês aí, como é que foi essa rodada do monitoramento e avaliação, o que é que vocês aprenderam, quem é que tem painel de indicador aí, que quer compartilhar com a gente sua experiência, inclusive a sua experiência de como está fazendo o seu monitoramento, avaliação, ou não está fazendo, só faz na véspera do RDQA. A gente quer verdades, entendeu? Interessam para a gente aí, claro, verdades, pessoal, sem sincericídio, tá? Não precisa, assim, a gente sempre tem que ver o copo aí enchendo, lembrem disso, né? Então, a gente trabalha muito, a gente faz muito, e todos vocês que participaram, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns, são pessoas muito capazes, então, gostaria um pouquinho de ouvir, por região, né? Vamos ver aí, ouvir todas as regiões, uma pessoa de cada região, duas. Quem gostaria de me falar aí um pouquinho sobre como faz seu monitoramento e avaliação? Na prática, como é que você faz? Atenção, vou chamar por região, tá? Vamos chamar a região mais populosa, vamos começar pela região sudeste. Alô, alô, Espírito Santo. Alô, alô, Minas. O Elber Silva abriu. Eu senti que ele está querendo falar. Vai, Elber. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos me ouvem direitinho aí, por favor? Sim. Pronto, perfeito. Boa tarde. Satisfação enorme estar aqui novamente com vocês, a troca de conhecimentos.
expandir mais a mente, fazer com que ela não volte ao tamanho normal. De que estado você está falando, Elber? Perfeito. Salvador, Bahia. Estou representando a melhor fundação de hematologia e hemoterapia do Brasil, a Hemoba. Me fala um pouquinho aí sobre esse tema, monitoramento, avaliação, na prática, como é isso tem sido feito aí por vocês? Bom, na verdade, eu sou da ASTEC, da Fundação Hemoba, assessoria técnica, e cuido aqui dentro do núcleo justamente de planejamento. E fazemos via sistema CEPLAN todos os lançamentos das metas físicas, fazemos o acompanhamento por cada diretoria, por cada coordenação, e fazemos também as ponderações dentro do sistema CIPAM. Nesse momento, por exemplo, a gente está trabalhando com uma outra ferramenta do planejamento, que é o plano diretor do sangue. A gente tem até o dia 30 para poder estar entregando esse plano diretor para a direção, para a partir do dia 1º, estar passando para o Conselho Estadual de Saúde aqui da Bahia, eles poderem estar validando, e posteriormente para a Comissão Geral de Sangue lá em Brasília, para também sair em publicação em diário oficial e estar validando aí o nosso planejamento sangue de 2024 até 2027. E, aproveitando até o gancho, eu vou pedir um pouco de desculpa e dizer que nesse inteirinho aí da nossa plenária, talvez em algum momento eu tenha que sair, fechar meu vídeo aqui, justamente porque a gente está finalizando aqui, porque o tempo está realmente curto para a gente. Aí, se vocês sentirem minha ausência, é porque eu estou aqui no planejamento do sangue, porque esse documento é o que valida muitas das ações da Hemoba e fortifica como uma das mais ferramentas do planejamento estratégico que a gente utiliza aqui. Muito bom, Elber. Vamos lutar aí para o sangue continuar com a regulação sendo de municípios, estados e governo federal, né? Pública, que não seja... Nós somos contra o sangue privado aí, tá? Nada de sangue pago. Isso. Doação Nada de comercializar o sangue. Universal. Isso, não comercializar o sangue. Muito bem, Elber. Obrigada, viu? Giselda, eu vi que você participou aqui bastante no chat. Não quer falar aqui com a gente, Giselda? Hein? Gostaria que você abrisse aí e me falasse. E Sergipe, como é que está fazendo isso? Como é lá? Tararã, Giselda. Tudo bem. Oi. E você viu que a Giselda disse que viu todos os vídeos da PDA, Lena. Pois é, eu percebi aqui, por isso que eu estou querendo saber como é que está lá. Mas enquanto a Giselda não entra, vi aqui também bastante atenção do pessoal de Espírito Santo, tá? Elas riram quando eu falei, né? E estavam ali atentas. Então, gostaria de saber como é a experiência de vocês aí nessa mesa. Como é a experiência de vocês no monitoramento, na avaliação aí do Plano Estadual de Saúde? Onde é que passa por vocês esse assunto? Conta um pouquinho para a gente aí, um minutinho para vocês. Ei, boa tarde. Somos aqui da Espírito Santo. Eu entrei nesse treinamento para aprender, porque eu sou nova aqui no setor, né? Então, eu estou aprendendo sobre planejar, como fazer, né? Mas para mim foi muito bom. Está sendo esclarecedor. Ok. Obrigada, querida. Valesca e Suzete, do Rio de Janeiro, aí, gostariam de colaborar com a gente? Como é que vocês fazem monitoramento e avaliação? Outra pessoa, tem uma pessoa que abriu o microfone aí. Quem foi? Boa tarde. Fui eu, Suzete. Está me ouvindo? Oi, Suzete. Estou sim. Pode continuar. Oi. Eu acho que a Fátima, que é farmacêutica aqui da... Está ouvindo? Estou ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Tem um barulho. A Fátima, que é farmacêutica aqui, que é técnica aqui do planejamento do Estado, acho que ela já fez relato em outras reuniões de como é o nosso método de monitoramento, que a gente tem um drive para acompanhar o monitoramento das metas pelas áreas técnicas, e que nos facilita muito. A gente também tem um GT, um grupo técnico para discussão
com toda a SES, que nos facilita muito, não só na construção do plano, mas também no monitoramento das metas ao longo de cada país. Muito legal. E eu queria também só fazer um relato, né, sobre a unidade curricular, né? Sim. E o exercício, né, na construção dessa unidade, a gente tem no exercício, né, um relato muito grande, uma preocupação muito grande da Secretaria Estadual de Saúde, das secretarias, com a questão de que, na verdade, o processo de construção do plano desde o início, desde a análise situacional, ele influencia, inclusive, lá no processo final do monitoramento, né? E Claro. durante o exercício, a gente vê muito a equipe técnica da Secretaria de Saúde falando muito tempo sobre a construção, inclusive do plano anterior, né, dos erros do plano anterior, que não pode se repetir no plano atual. E aí a gente se viu muito nessa questão também, que quando a gente estava monitorando o plano atual, a gente viu que como foi redigida as metas, como foi feito o diagnóstico inicial do plano, como que se interferiu depois, como que isso pode prejudicar ou ajudar ou prejudicar o processo de monitoramento. E agora, nesse momento que a gente está construindo o plano, né, o plano para o próximo quadriênio, a gente teve muito em mente essa dificuldade que a gente teve no monitoramento do plano anterior na construção desse PES. Então, para fazer um movimento diagnóstico que nos trouxesse, pudesse construir metas que a gente realmente pudesse medir resultados para a sociedade, que pudesse realmente nos facilitar na medida, né? Então, a gente ainda está finalizando ainda o plano 2024, 2027, e a gente teve toda essa preocupação de poder construir o plano, o diagnóstico e a construção das metas de forma que pudesse nos facilitar as medidas, né? E pudesse realmente trazer ganhos de resultados para a sociedade, né? Porque isso tudo, desde o início da construção do PES, né? Isso interfere muito na questão do monitoramento no final. E às vezes a gente vai monitorar e não consegue trazer resultados, porque isso é muito influenciado pela forma como o plano foi construído, né? E isso no exercício da unidade curricular, isso traz, né? Isso vem à tona, né? Muito interessante o que você está trazendo, né? A importância da análise situacional, né? E o quanto que isso reflete lá quando você vai medir isso, né? Se você não fez uma boa análise, você não vai conseguir medir o que você quer. Muito bem ressaltado isso por você, Suzete. Bacana. E aí, falar do driving que vocês têm e de como é que é o aplicativo que acompanha em cada área, muito bacana. Já vou falar agora que eu gostaria que todas as secretarias que tivessem algum material que seja compartilhável ou que vocês deixem à disposição uma pessoa para conversar sobre esse material que vocês têm, ou um painel de indicadores, ou um aplicativo que vá aferindo, né, as metas e tudo mais. Aí, pessoal, coloca aqui no chat, coloca uma pessoa como contato para as outras secretarias poderem trocar essa figurinha. Eu acho que é bem bacana isso, viu? E até porque, estando aqui no chat, depois a gente pode fazer até um grande painel lá no nosso site do PROAD, tá? Com todas essas iniciativas. Eu vi também aqui do Piauí, colega do Piauí, Eclésio. Você está por aí ainda? Eu vi ainda agora. Estou aqui. Olá, boa tarde. Oi, querido. Tudo bem? Então, Quer me chamo contar pra Clécio, gente aí? estou aqui na diretoria de planejamento da Secretaria. É um ano de muitos desafios, né, na saúde, porque além dos instrumentos formais, PPA, LDO, orçamento, nós temos instrumentos específicos, né, na área da saúde, né? E já estamos na fase final da elaboração do nosso plano estadual, né, de saúde, né, com o apoio aí do HO, que tem sido importante nesse processo, e pensando em melhorar cada vez mais o processo de acompanhamento dos indicadores, né? Que os indicadores é que vai nos dar vai basilar as ações da secretaria, né? Saber se a gente está no rumo certo ou não, corrigir os desvios que porventura sejam necessários, né? E para isso a gente está no processo de implantação, né? Nessas duas que a gente trabalha, uma do Plano Estadual de Saúde, a gente está na fase final já, né? Inclusive a nossa proposta é encaminharmos para a apreciação do Conselho até o dia 10 de dezembro, né?
nessa última reunião ordinária agora do Conselho Estadual de Saúde, que inclusive está participando conosco, né, aqui na elaboração do plano, né, também dos outros instrumentos formais. O Conselho tem uma participação ativa aqui no Estado do Piauí na elaboração desses instrumentos, né? Importantíssimo, né? Exatamente. Inclusive, uma orientação da alta gestão mesmo, secretário, né, superintendente, desde quando eu assumi aqui a gerência, né, assumi a gerência de planejamento, agora estou na diretoria, eu sou da Secretaria de Planejamento do Estado, do Piauí, né, sou analista de planejamento, e sempre quando eu assumi aqui a orientação foi para que a gente incluísse o conselho, né, e a gente foi trabalhando em parceria com o conselho na elaboração desses instrumentos de planejamento, inclusive nós realizamos 5 conferências macro-regionais aqui no estado do Piauí, né, depois a conferência estadual com o apoio da secretaria, né, como deve ser, né? Inclusive na Conferência Nacional de Saúde, vai ter agora a Conferência Nacional de Saúde Mental também, né, que vai uma delegação aqui do estado do Piauí. Então, a gente entende que essa participação do Conselho Estadual ela é fundamental nesse processo, né, de elaboração dos instrumentos. Aí, com relação à parte de monitoramento, estamos muito otimistas, né, agora com essa finalização do plano, que foi amplamente discutido com as áreas, com a participação do Conselho, né, e agora com esse monitoramento que a gente pretende tornar mais sólido através do CIEG, né, com o apoio aí do CONAS, né, a gente entende que a gente vai melhorar muito nessa parte, não só do planejamento, mas agora de fazer o acompanhamento, né. Hoje nós já temos o CIEVs, né, que também dá um suporte grande nessa parte dos indicadores, né, mas a gente quer ampliar isso através do CIEGs, né, que é o Centro Integrado da Gestão Estadual, né. E a gente está também já na fase final da estruturação desses sistemas, né, desse centro integrado da gestão estratégica, né, estadual do SUS, para que a gente possa avançar. A gente avançamos muito nesse processo de planejamento, mas se nós não tivermos um monitoramento, sinalizador de como está o andamento das ações, né, certamente compromete a execução da ação, né, que a política pública é um ciclo, né, nós fizemos o planejamento, agora vamos para a execução daquilo que foi planejado, né, para os próximos 4 anos, né, que é a vigência do PPA e do nosso plano estadual de saúde, tá? Então, nós estamos muito otimistas, né, e acreditamos que iremos avançar muito nessa parte do monitoramento também. E esse curso vem ao encontro, né, inclusive, alguns problemas existentes aqui na secretaria, que eu creio que seja comum a todas as outras secretarias, né, aquela situação hipotética, né, serviu para nós fazermos uma alta reflexão, né, sobre aquelas falhas que estávamos cometendo também, né, naquela situação hipotética, e a partir dali dar um novo rumo em relação à parte do monitoramento, né, que ele é fundamental, né, nesse processo de aperfeiçoamento das ações governamentais, né. E a outra demanda nossa aqui também, que já estamos finalizando a 4ª fase, é o planejamento regional integrado, né, que foi de fundamental importância também para que nós fizéssemos um planejamento mais coerente com a realidade, né, com os problemas, que requer uma atuação mais rápida por parte da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, né. Então, todo esse processo de planejamento é importante, é fundamental, mas se nós não tivermos mecanismo para acompanhar a execução, pode comprometer a efetividade das ações governamentais, né. Super obrigada, então muito bom esse seu relato, né, e ver aí que todas as secretarias estão constituindo uma plataforma de acompanhamento, né? E isso é muito bom, ter um painel de controle aí. Exatamente. Para que possa fazer o acompanhamento. E aí, eu vou pedir, a Lidiane, segura a onda um pouquinho só, porque como eu já dei 2 estados para o Nordeste, eu vou perguntar aqui se o Centro-Oeste e o Sul querem falar já, ou se você já pode falando para a gente cumprir a história do Brasil inteiro, de todas as regiões, tá? Só um minutinho que eu já te retorno com a palavra. Centro-Oeste e Sul, gostariam de falar do seu relato, dos seus acompanhamentos, como é que vocês fazem? A gente tem poucos minutos já aí antes da nossa próxima etapa, não é isso, Aniara? Tá? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Lidiane, por favor, com a palavra. Não sei se Rochelle abriu o áudio. Posso?
Rochelle, Rochelle, eu acho que ela abriu sem querer. Vai, Lidiane, por favor. Pronto, boa tarde, gente. Tudo bem, Lena? Que prazer em conhecê-la. Queria dar boa tarde a todos, em especial minha querida compa facilitadora, a melhor facilitadora em linha reta que a gente tem de Croácia, aqui em Pernambuco, companheira preta, Cane. Queria fazer um registro, acho que é importante a gente, esse momento de socialização, né? De compartilhamento de experiências. A gente aqui em Pernambuco vem trazendo novas formas de fazer. Eu acho que isso sempre nos dá gás e novas energias para seguir. Então, minha história é muito envolta ao controle social. Estive conselheira de saúde. Eu acho que toda a minha formação e minha parte profissional. Então, com esse olhar de conselheira, né, nos vários lugares que estive, tive algumas também olhar de dificuldade. Qual o olhar de dificuldade que o controle social e os atores externos têm em relação aos nossos processos de planejamento? Então, a nossa conferência, eu estive coordenando a conferência, a nossa 10ª conferência estadual, e a gente implantou um sistema para a construção da proposição. De forma gradativa, eu entendo que, inclusive, é um sistema que não tem canto, assim, a não ser de forma particular, né? Eu acho que CRP tem, que é o da PSI, que até cede ao nacional, mas no formato, nos layouts do nosso sistema, que a gente está chamando agora de Participa PE, né, que é um sistema que vai estar voltado a essas construções coletivas. A gente iniciou lá, mas construiu um outro sistema, uma outra plataforma, que aí Pernambuco se coloca à disposição para socializar. Não está sendo fácil o processo de construção e implantação. A gente, inclusive, hoje está envolto aqui a uma maratona, literalmente, sem hora para terminar, para entregar um instrumento com base nessa ferramenta, que é o PE Planeja SUS, uma plataforma virtual em que permite aos técnicos acessarem, eu não sei se eu conseguiria compartilhar, talvez o tempo seja difícil, né? Uma coisa, Lidiane, compartilha uma tela, só para a gente ver, e depois deixa um contato aí no chat, para que quem tiver interessado em ver, em pegar com você essa experiência, possa entrar em contato com você. Pode ser? Pode ser, perfeito. Então, vai lá. Bem, o Planeja, ele é uma plataforma virtual que está sendo acessada por todas as áreas da SES, então todo o movimento de qualificação, né, do dado alimentado, mas ele facilita o processo de sistematização. Então, essa carinha do nosso Planeja, vou só acessar para vocês entenderem. Fala um pouco do processo de início, do que é o conselho, que é quem está nessa interface dos instrumentos de planejamento. A gente tem acesso a todas as pessoas que acessam ao sistema, né? E o próprio acesso ao plano, onde a gente tem todas as proposições da conferência, todas as colocações do plano de governo da governadora eleita e todas as contribuições que o Conselho Estadual de Saúde vem fazendo aos instrumentos de planejamento ao longo de algum tempo, né? Então, a gente sistematizou tudo isso, esse é o nosso banco de origem, que a gente disse que é o momento zero de programação, é onde a gente pede que todas as áreas bebam dessa contribuição social, praticamente, né, seja do Conselho, do plano de governo ou do próprio Conselho. Então, aqui a gente sistematizou e categorizou nas áreas técnicas. Então, aqui a gente tem todas as áreas técnicas, com todas as proposições e suas origens. Quando a pessoa diz assim, vou planejar, como muitas áreas fizeram, né? Aí vem aqui e diz assim, eu vou fazer determinada ação. Aí consegue fazer, incluir já nas diretrizes, que a gente já aprovou, nos objetivos estratégicos, e dizer a área, e assim vai. Inclusive com o recorte da programação da meta quadrienal,
e dos Perfeito. recortes anuais. NPQA. Então, a gente está nesse movimento aqui. Faz tudo. Bom, subsídio maravilhoso para a RAG, né? Para você fazer o relatório. Perfeito. Não, e a ideia é que essa plataforma, esse é o momento zero de programação, mas que ela, a partir de 2024, sirva para que as áreas alimentem, sem precisar aquele time da planilha chegar, né? Então, você, ao fazer as ações, já vão alimentando. E ao final do quadrimestre, bimensalmente, a gente tende a fazer o monitoramento dos indicadores que elencamos no mapa através do PROAD, e quadrimestralmente, através do RDQA, sistematizando as informações que todas as áreas vão alimentando ao longo do processo, sem esperar a bendita planilha Chegar aqueles 3 meses. gigante Sim. chegar, né? Você vai alimentando com as informações e é o momento 2 do sistema que ainda está em fase. Estou tentando entregar a primeira parte para me agarrar com o programador para a gente construir, que é o momento de monitoramento. Olha, Lidiane, só posso te dizer que meu coração se encheu aqui. De orgulho de vocês, viu? Muito orgulho de vocês. Eu imagino que tem outras secretarias que fazem algo semelhante também. Isso para nós aqui assistir, depois de 3 anos que a gente está junto falando sobre planejamento e tudo mais, isso é um presente de Natal, viu? Obrigada mesmo por você ter compartilhado. Obrigada, Lena. Estamos à disposição aí, quem quiser imergir aí, como é que a gente está construindo essa plataforma. Pernambuco está aberto para estar mostrando, mas é como a gente diz, é uma ferramenta, né? A ideia é que as ferramentas facilitem a vida das pessoas e dos técnicos gestores que estejam lá construindo e tentando dar base às suas políticas. Então, a ideia é que o planejamento seja meio de um processo maior que resulta na melhoria da saúde da população. Que chegue lá no usuário do SUS, né? Isso. Chegue nas pessoas. Obrigadão, viu? Muito bom. Pessoal, essa primeira parte, Aniara, estamos fechando aqui a primeira parte. Antes de fechar, eu queria perguntar se Santa Catarina queria falar sobre isso, sobre como monitora. Rio Grande do Sul, Paraná. Então, pessoal, Aniara, te deixo aí, tá? Para a gente dar o prosseguimento a isso, aí eu fico aqui na retaguarda. Tá ótimo, Lena, obrigada. Mas a gente já engata imediatamente depois dessas contribuições do povo aquecido. Mariemi, vamos lá? O que você acha disso tudo? Mariemi vai vir aqui com uma fala, mas acho que a gente já pode convidá-la para ir iniciando e discutindo a partir dessas experiências que o pessoal já trouxe, hein? Seja bem-vinda, Mariemi, oficialmente. Obrigada, Aniara, né? E eu agradeço ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz por essa oportunidade, né? E a vocês que participam dessa plenária, né? Muito bacana, estou muito feliz, né, por poder participar com vocês. E já, né, Lena, eu fico muito contente mesmo, né, com as falas, tá? Suzete, parabéns, né? Muito bom o seu relato. Né? E eu gostei muito também aí do Clécio, da Lidiane, né, já falando na questão de ter uma plataforma, né, de poder fazer com que, para além da informação, haja uma comunicação. Tão importante quanto a informação é a comunicação. Né? E, pelo que eu vi aí da Lidiane, esta plataforma, né, ela possibilita, né, a comunicação entre os vários setores. Muito, muito bom. Tá? E, Clécio, quando me pediram, né, uma situação disparadora, uma situação problema, né, eu pensei em algumas situações, mas eu confesso que é um caso hipotético, viu? Qualquer semelhança é mera coincidência, porque eu imagino que grande parte de vocês diz, esta consultora está, não sei em que mundo ela vive, tá? Mas é uma questão para pensarmos, né, em como vencermos os desafios e, como bem disse a Suzete, né, aprendermos, onde falhamos no plano passado, que podemos melhorar, né, e por aí afora. Porque, afinal, eu aprendi com a irmã Maria que o dia que a gente souber tudo, das duas uma,
ou nos internam porque enlouquecemos, ou está na hora de Deus nos levarmos. Então, a cada dia, né, é bom termos sempre um novo aprendizado, e eu confesso que eu já fiz várias anotações aqui com as contribuições que vocês já nos deram. Tá? Foi me solicitado, né, fazer uma apresentação, eu vou pedir para o Pedro, né, passar. Mas confesso que é só uma apresentação com alguns referenciais, e eu percebi, né, que há pessoas no grupo já com grande expertise, mas há pessoas também que estão chegando agora, né, que ainda acumulam pouca informação. Tá? Aqui, nesses slides, eu procurei, né, para aqueles que ainda não conhecem, fazer uma síntese, né, de tudo aquilo que a gente postou como material de apoio, né, especialmente algumas normativas do SUS, né, para que nós possamos entender, né, por quê, para quê, né, e o que fazer, tá certo? Então, a apresentação aqui, né, monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde com foco em indicadores. Pedro, pode começar, meu querido? Eu inicio, né, com esta frase do Eugênio Vilaça Mendes, onde ele diz que sistemas de saúde são respostas socialmente planejadas, organizadas, para responder às necessidades em saúde de uma população em determinada sociedade e num determinado tempo. Né? Confesso que ele escreveu esta frase num livro que ele publicou em 2002, esse livro já está, infelizmente, esgotado, mas eu percebo o quão atual é esta frase, né? Porque tenho certeza que não acontece nos estados onde vocês trabalham, mas eu trabalho no Brasil, trabalho em muitos municípios, e volta e meia, quando me convidam para conhecer alguns serviços, eu confesso que às vezes não consigo identificar sistemas de saúde, né? Porque não necessariamente percebo que há um planejamento ou há uma organização. Há sim, né, por vezes, um acúmulo de pontos de atenção, de serviços que não necessariamente estão voltados para atender às reais necessidades em saúde da população. Tá? Então, todo o plano estadual de saúde é esta resposta. Né? Se entendemos as reais necessidades, se compreendemos as reais necessidades em saúde da população, opa, meio caminho andado. Uma vez na vida, eu fui médica, né? E quando médica, eu aprendi na universidade que a etapa mais difícil é a etapa diagnóstica. Se temos um bom diagnóstico, né, muito provavelmente é possível que acertemos na terapêutica, mas sem um bom diagnóstico, né, nenhuma terapêutica pode ser adequada. Então, a Suzete bem colocou, né, a etapa mais difícil do planejamento, né, é a primeira etapa, é a análise da situação de saúde, né, para que possamos identificar as necessidades em saúde da população. Ok? Pode passar, Pedro. Aqui, né, a grande maioria de vocês conhece a Portaria de Consolidação número 1 de 2017, né, no seu artigo 95, onde estabelece, né, os instrumentos de planejamento no âmbito do SUS. O Plano Estadual de Saúde, no nosso caso, né, as respectivas programações anuais de saúde, o relatório de gestão. Mas aqui é muito importante que entendamos, né, a inter-relação entre estes instrumentos, sendo o Plano Estadual de Saúde o principal, né, instrumento de planejamento. A Programação Anual de Saúde, né, um instrumento para operacionalizarmos as intenções do plano estadual, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, o RDQA, como instrumento de monitoramento da programação anual de saúde, e o relatório anual de gestão como instrumento de avaliação da programação anual de saúde. Né? A soma dos relatórios anuais de gestão vão nos dar o resultado do Plano Estadual de Saúde. Pode passar? No artigo 96, né, a portaria estabelece, né, o período aí de 4 anos para a vigência do plano, reforça, né,
que o plano explicita os compromissos do governo para o setor saúde para responder às necessidades em saúde da população. Eu tenho certeza que com vocês não acontece, mas eu trabalho em muitos municípios e não é incomum, tá? Quando vamos fazer o plano de saúde, me perguntarem, mas não, nós não podemos propor determinados diretrizes, objetivos, porque nós não temos governabilidade. Né? Nós só podemos propor aquilo que temos governabilidade. Né? Sim, esse é um aspecto importante, mas também vale lembrar que o plano estadual não é um plano da Secretaria Estadual de Saúde, e sim, né, um plano, né, para enfrentarmos as principais necessidades em saúde da população. Então, acho que essa é uma questão importante sempre para refletirmos. Aqui eu coloquei o escopo, né, com o conteúdo mínimo que a portaria estabelece para o Plano Estadual de Saúde. Pode passar? Iniciando, né, pela etapa que, para mim, né, é a mais importante e a mais difícil, que é a análise da situação de saúde. Né? Não pode ser um copia e cola, né, até porque nestes últimos, do censo de 2020, tá, para o censo realizado, né, o ano passado, muitas mudanças no perfil demográfico, no perfil socioeconômico, cultural, ambiental. Né? Nós estamos vivenciando hoje, né, várias alterações climáticas, mas especialmente para nós, né, muitas mudanças no perfil epidemiológico. Tá? E é preciso, então, que estejamos atentos a essas mudanças, e, por vezes, essas mudanças não ocorrem de forma homogênea, né, no Estado. E aí, sim, é necessário que analisemos nos territórios regionais, macro-regionais, né, e possamos traçar estes perfis, né, para a região, para a macro-região, né, e, por fim, para o Estado. Aqui já entramos com o indicador. Né, o indicador, tá, ele possibilita a identificação e descrição objetiva, quantitativa e ou qualitativa dos elementos que constituem a análise da situação de saúde. E aqui também, muito importante, a Suzete até fez um comentário a esse respeito, é preciso que tenhamos muita clareza na seleção dos indicadores, né, para que possamos traçar estes perfis. Pedro, pode passar o próximo, meu querido? Se temos a análise da situação de saúde, a análise serve, né, para que possamos identificar as necessidades em saúde da população, porque é a partir das necessidades, né, que poderemos prover as respostas no Plano Estadual de Saúde. Aqui também, os indicadores têm um papel importante, né, para melhor identificarmos as necessidades em saúde da população. Volta e meia, eu sou convidada para discutir redução da mortalidade materno-infantil, né, quer pelo Ministério, quer pelos estados, quer pelos municípios, né, porque ainda não conseguimos, né, as metas traçadas pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável em 2030. Para minha felicidade e sorte, pelo menos nos municípios que tenho trabalhado, né, nós já conseguimos. As metas traçadas para a ODS já não são problemas, nós temos novos desafios. Mas um dos problemas que identifico é justamente a análise da situação de saúde e a identificação das necessidades em saúde da população. Né? Não basta simplesmente, né, identificarmos que há uma queda da natalidade. Não basta simplesmente identificarmos que há uma mudança do perfil das gestantes. Né? Claro que o Brasil é um país continental, claro que observamos diferenças entre os vários estados e as várias regiões. Né? Eu sou aqui do Paraná, o Sul Maravilha, né? E no Sul nós já observamos uma queda, né, acentuada da natalidade, com uma diminuição da natalidade nas adolescentes e um aumento, né, nas gestantes acima de 35 anos. Opa! Tá? E
E que impacto isso tem para nós em termos de serviços de saúde, né? Nos vários municípios que trabalho já observo uma redução das necessidades, né, de leitos de obstetrícia. Diminuiu a natalidade, bacana, legal. Opa, mas aumentou, né, o número de gestantes idosas. Número de gestantes idosas, eu não sei onde vocês trabalham, mas onde eu trabalho, infelizmente, essas gestantes já têm sobrepeso, obesidade, já são hipertensas e já são diabéticas. Isso significa, cada vez mais, um aumento de recém-nascidos com grande possibilidade de risco. Isso impacta no número de leitos de UTI neonatal, por exemplo, ou mesmo de UTI adulto, né? Nem sempre eu percebo esta reflexão, né? Infelizmente, ainda temos mortalidade prematura. Nos locais que eu trabalho, nós já conseguimos, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, as metas, mas infelizmente ainda não vencemos a mortalidade prematura. Enquanto tivermos, né, mortalidades maternas infantis evitáveis, né, não podemos suportar que 60% a 70% das mortes infantis ainda sejam evitáveis, tá? Mas se são evitáveis por quê? Quais são as principais causas, né, da mortalidade infantil? Tá? Nós temos mortalidade infantil neonatal precoce? Tudo bem, tá? E as mortes são por afecção do período perinatal, por prematuridade? Mas quais são as causas de prematuridade? São as infecções maternas, as infecções urinárias, vaginoses, ou são as doenças hipertensivas da gravidez? É importante que cheguemos nesse grau de detalhamento, por quê? Porque isso vai fazer com que as nossas intervenções sejam mais precisas e possam possibilitar melhores resultados em saúde para a população. Aqui, né, identificações genéricas não nos ajudam, né? É muito importante, né, o papel da vigilância. Tudo começa na vigilância em saúde, especialmente na vigilância epidemiológica, né? Todos esses dados que eu estou passando para vocês, nós conseguimos onde? Conseguimos com a vigilância epidemiológica, com a epidemiologia, analisando o SINASC, por exemplo, analisando o SIM, né? Então, é importante, né, que tenhamos este subsídio. Pode passar? Dentro do roteiro e dos conteúdos para o Plano Estadual de Saúde, né, na sequência nós temos o mapa da saúde, para que possamos sobre a estrutura e organização do sistema de saúde, a rede de atenção à saúde e o planejamento regional integrado. Também temos, né, um espaço para trabalharmos as políticas de saúde no tocante à gestão, regulação, vigilância em saúde, gestão do trabalho, educação permanente, assistência farmacêutica, orçamento, financiamento e por aí afora, né? Eu não vou me deter nesses itens, né, porque certamente vocês já discutiram, inclusive já elaboraram. Pode passar? Agora, se fizermos a análise da situação de saúde e se nós identificamos as necessidades em saúde, agora é momento de traçarmos as diretrizes. Lembrando que diretriz é o conjunto de objetivos e metas para alcance do resultado, né? E, portanto, na diretriz devemos explicitar os compromissos, né, do governo para o setor saúde para respondermos às necessidades em saúde da população. E aqui um macete, né? O macete é que diretriz é uma fórmula matemática, né, que é igual objetivo mais meta. Se traçamos uma diretriz, é porque necessariamente, né, devemos explicitá-la a partir de um objetivo, o que vamos fazer, e de meta, quanto vamos fazer, né, para que essa diretriz impacte nas necessidades em saúde da população. E aqui, de novo, a diretriz, né, não é a diretriz do departamento, né? Eu não tenho que ter uma diretriz
para o departamento, para a coordenação de atenção à saúde, para a vigilância, para a gestão. Não, aqui a diretriz é para respondermos aquelas necessidades em saúde identificadas na análise da situação de saúde. Pode passar? Se traçamos uma diretriz, né, nós vamos, né, fazer com que essa diretriz seja expressa por um objetivo. Né? Então, o objetivo ele visa traduzir o propósito a ser alcançado na diretriz para responder às necessidades em saúde da população a partir da análise da situação de saúde. Né? O objetivo, né, também deve ser um orientador para as ações da programação anual de saúde, visando o resultado a ser alcançado. Pode passar o próximo. Se traçamos um objetivo, necessariamente, né, temos que definir meta. Então, só lembrando, diretriz é igual a objetivo mais meta. Eu trouxe aqui algumas definições do Manual do Usuário do DigiSUS e do Manual de Planejamento do SUS de 2016. O Manual do DigiSUS diz que a meta deve ser expressa, deve expressar, a medida do alcance do objetivo. Um objetivo pode ter mais de uma meta, dependendo da sua relevância. Né? Volta e meia, né, os conselhos de saúde reclamam para mim, né, que eles não conseguem, né, efetivamente avaliar o RBQA ou avaliar o RAG e emitir um parecer, porque são muitas as metas. Né? Volta e meia, eu estava lá e um conselheiro me diz: doutor, assim não é possível, ninguém dá conta de 150 metas. Né? O conselho não consegue. Tá? Este é um problema. Né? E aqui, né, menos é mais. É melhor que tenhamos menos metas, mas que, de fato, elas expressem aquele objetivo, né, expressem a diretriz que queremos alcançar. E aqui, de novo, a meta não é a meta, né, que o departamento ou o setor tem na sua rotina. Volta e meia, quando vejo 150, 200 metas e, portanto, 150, 200 indicadores, vejo muitos indicadores operacionais que traduzem a rotina de alguns setores. Não. Né? Então, aqui é preciso que a meta, né, espelhe realmente, né, o que queremos do objetivo, o que queremos da diretriz. Mas muito interessante é o que o Manual do Planejamento do SUS de 2016, né, estabelece. Ele diz que a meta deve ser constituída de 4 partes: o objetivo, o que, o valor, quanto, o local, onde, e o prazo, quando. Então, exemplo, reduzir o coeficiente de mortalidade infantil, o que, no estado de São Lucas, onde de 10 mortes infantis por 1.000 nascidos vivos para 9 mortes infantis por 1.000 nascidos vivos, quanto até dezembro de 2027. Quando? Né? Então, aqui é muito importante que tenhamos clareza da meta. Né? E, é claro, a meta tem que ser factível. Né? Ela tem que ser alcançável. Né? Então, eu trouxe um exemplo, né, e coloquei São Lucas, porque São Lucas, dos 12 apóstolos, foi o médico. Né? E ele traz isso muito claramente no seu evangelho. Pode passar? Se temos objetivo e temos meta, necessariamente temos indicador. Né? E o manual do DigiSUS vai dizer que indicador é a unidade que permite medir o alcance do objetivo. Se não temos indicador, já sei, né? Nós não vamos monitorar. Né? Por quê? Porque o indicador é o parâmetro que permite mensurar, acompanhar e, muito importante, comunicar de forma simples a evolução das metas. Deve ser passível de apuração periódica, de forma a possibilitar a avaliação da intervenção. De novo,
né? Eu gostei muito quando o Clécio, né, e a Lidiane colocam a participação do conselho, né? Volte e meia, os conselheiros reclamam para mim, doutora, além de 150 metas não ser possível, a gente não consegue entender aquele monte de tabela, aquele monte de números, a gente não entende. Então, é muito importante, né, que nós pactuemos também com o conselho. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Será que ele entende? Né? E muito importante, lá quando vamos apresentar o RDQA ou RAG, né, como o conselho gostaria que nós apresentássemos? De que forma ficaria mais claro a comunicação, né, junto ao conselho? Então, sempre que possível, né, dialogarmos, né, e definirmos indicadores, e principalmente na hora de apresentarmos o RAG, o RDQA e o RAG, de uma forma que seja de mais fácil compreensão para o conselho. Pode passar? A programação anual de saúde, né, a portaria de consolidação número 1 estabelece, né, o instrumento de operacionalização do Plano Estadual de Saúde, né, lembrando que diretriz, objetivo, meta e indicador já estão no plano. Compete à programação anual de saúde dizermos das ações. Que ações vamos realizar para que o objetivo e meta sejam alcançadas. E também, muito importante, qual é o recurso orçamentário, né, e financeiro que vamos disponibilizar para que esta ou estas ações sejam viabilizadas. Pode passar? O relatório detalhado do quadrimestre anterior também está expresso no artigo 100 da portaria. Pode passar o próximo? Eu fiz aqui um resuminho nesta matriz, colocando quais os objetivos, os conteúdos e os prazos que a portaria estabelece para o RDQA. Né? Objetivo: monitorar as metas e ações da PAS, acompanhar a execução das ações e serviços de saúde, realizar o controle dos recursos financeiros e orçamentários. Como conteúdo, as metas previstas e as executadas no período, a análise da execução das ações e o cumprimento das metas, o montante e fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias, caso elas tenham ocorrido, né, a oferta e produção de serviços públicos da rede assistencial própria e credenciada, relacionando-os com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação e as recomendações para correção ou melhoria propostas pelo Conselho Estadual de Saúde. E aqui os prazos para o RDQA. O primeiro, RDQA no final de maio, o segundo no final de setembro e o terceiro no final de fevereiro do ano seguinte. Pode passar? Da mesma forma, o RAG, né, está previsto na portaria. Pode passar? E aqui também fiz, né, um quadro mostrando o objetivo, o conteúdo e o prazo para o RAG. Né? O objetivo é avaliar o cumprimento das metas da PAS, analisar a execução financeira e orçamentária e contemplar as recomendações do Conselho Estadual de Saúde. O conteúdo: as diretrizes, objetivos, metas e indicadores do Plano Estadual, todas as metas da PAS previstas e as metas executadas, a avaliação do cumprimento das metas, a análise da execução orçamentária e as recomendações, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano Estadual de Saúde, e o prazo é até março do ano seguinte. Pode passar? É claro que tudo isso, de uma certa forma, já é de conhecimento da grande maioria. Mas eu percebi, né, que há dificuldades no processo de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde. Pode passar? E aqui eu trouxe uma frase do Deming, onde ele diz que se você não mede, você não gerencia. Pode passar? E do Chiafenato, quando ele diz que gerenciar
né, é alcançar resultados planejados por meta de meios de metas pactuadas. Pode passar? Vários de vocês já sabem, né, as definições de monitoramento, tá? É um processo sistemático e contínuo, e isso é importante, né? Nós não vamos deixar lá para a véspera de apresentar o RDQA para o Conselho, né? Nós temos que fazer isso sistematicamente para acompanhamento de indicadores, visando a obtenção de informação em tempo oportuno, muito importante, para subsidiar a tomada de decisão, a redução do problema, a correção dos rumos, e deve ser realizada por quem gerencia o projeto. Não há possibilidade de quem não está envolvido diretamente naquele projeto, naquela ação, né, fazer o monitoramento. Por quê? Porque o monitoramento é justamente para que rapidamente possamos identificar possíveis problemas, né, e trabalhar com ações de prevenção para que eles não ocorram. Mas se infelizmente eles já ocorreram, para que a gente possa tomar medidas imediatas para correção, né? Mas mesmo que consigamos, a pergunta que temos que fazer é possível melhorar? E se sim, implementarmos ações para melhoria. É muito importante que entendamos que o monitoramento é uma ação gerencial, é a ferramenta do gerente, né? E ela deve ser rotineira, né? Porque ela possibilita o acompanhamento sistemático e regular, visando o cumprimento da meta. O monitoramento envolve 4 momentos: o medir, comparar com aquilo que propusemos, emitir um juízo de valor e realizar a ação corretiva imediata ou para melhoria. Pode passar? Também trago aqui algumas definições de avaliação, né? O controle de polos diz que a avaliação é uma atividade tão antiga quanto a humanidade, banal e inerente ao processo de aprendizagem. Porque avaliamos todos os dias, todos os momentos. Mas aqui é preciso distinguir a avaliação informal da avaliação formal, que requer um rigor metodológico com base em evidência científica para a credibilidade do julgamento, né? A avaliação é um processo finalístico que visa medir se o resultado proposto inicialmente foram alcançados no final do projeto. Avaliar significa medir, comparar, né, e emitir um juízo de valor. Conseguimos? Não conseguimos? Né? E a ação possibilita medir o resultado alcançado frente ao planejado. Pode passar? Mas então, por que temos tantos problemas com monitoramento e avaliação? Né? A Suzete colocou muito bem, né? Porque tudo começa lá na identificação das necessidades em saúde da população. Se acertamos, né, e se sabemos qual resultado queremos, opa, tanto melhor. O problema é que, por vezes, resultado, né, até está alinhado com a diretriz, mas nem sempre o objetivo, nem sempre a meta, a ação e o indicador encontram-se alinhados, né? Caso isto aconteça, de fato, teremos muita dificuldade. Pode passar? O desejável é que no planejamento nós possamos alinhar os resultados com as necessidades em saúde da população, que a diretriz esteja alinhado com o resultado, o objetivo e a ação idem, meta e indicador idem. Se todos estiverem alinhados, muito mais facilmente conseguiremos fazer o monitoramento e a avaliação. Pode passar? Aqui eu trouxe um quadro comparativo entre monitoramento e avaliação, né? O monitoramento visa medir a eficácia, ou seja, alcançar a meta, né? É uma relação entre a meta alcançada e a meta pactuada, né? Possibilita analisar e agir em tempo oportuno para prevenir, corrigir ou aprimorar as ações desenvolvidas com foco no alcance da meta. E a temporalidade é durante toda a execução, né, de forma periódica e sistemática da programação anual de saúde, né, e, por conseguinte, do plano estadual. A avaliação visa medir a efetividade, ou seja,
o atingimento do objetivo. É relação entre o objetivo alcançado e o objetivo planejado, né? A finalidade é verificar se o objetivo planejado foi de fato alcançado, e a avaliação nós fazemos no término, né, da programação anual de saúde, do plano estadual de saúde. Pode passar. Quando nós trabalhamos a programação, né, o que nós temos, a programação anual de saúde, né, já falei anteriormente, nós vamos, né, fazer com que objetivo, meta, transformem-se em ação, né? E que recursos orçamentários e financeiros nós precisamos para viabilizar esta ação. Pode passar? Por quê? Porque se vamos operacionalizar as ações que estão na programação anual de saúde, agora então nós temos que fazer o monitoramento a partir do RDQA. Tá? Aqui eu trouxe só algumas proposições, né, e algumas vocês já comentaram, né, tanto o Clécio quanto a Lidiane já colocaram, mas muito importante, tá? A formalização de um grupo responsável pelo monitoramento e avaliação do plano, né, da programação anual de saúde e, portanto, do plano estadual de saúde. Quando eu falo a formalização de um grupo, tá, é o CPF, né? Quem trabalha comigo já sabe, né? É CPF. Quem são as pessoas que vão responder, né, pelo monitoramento? Tá? E essas pessoas, né, que vão responder pelo monitoramento, ao trabalhar em conjunto, que elas possam fazer a nota técnica para os indicadores, a descrição do indicador, a fórmula para o cálculo, a fonte de verificação, o período de verificação e quem é o responsável, de quem é o CPF, né, que vai responder por este indicador. Detalhe importante, volta e meia, né, os conselheiros reclamam para mim. Doutora, não é possível, por que coloca um indicador que não tem fonte confiável? Ou nem tem fonte? Não. Né? Se temos que definir, né, os indicadores, necessariamente nós temos que ter uma fonte e uma fonte confiável. Né? Alguns já falaram, o painel de metas. Se temos lá já a nota técnica dos indicadores, agora vamos construir o painel de metas com a descrição das metas, as metas programadas para o quadrimestre, né, para que possamos ir fazendo o acompanhamento do percentual de metas já alcançadas no quadrimestre, mas muito importante, que possamos fazer a análise e as considerações. Né? Especialmente porque essas análises e essas considerações deverão entrar lá, né, no registro do DigiSUS. Tá? Volta e meia, o Tribunal de Contas, né, eu tive alguns encontros aí com o Tribunal de Contas da União e com alguns tribunais de contas dos estados. Tá? E eles questionam, tá? Mas como assim? Né? Não houve atingimento da cobertura vacinal. Né? Mas por que o Ministério continua repassando o recurso? E por que vocês, né, continuam, né, dizendo que a meta não foi alcançada? Tá? Então, é preciso que justifiquemos. Tá? Em alguns momentos, né, nós levamos, inclusive, a incompatibilidade dos sistemas. Olha, nós temos sistemas que não têm interoperabilidade e, por vezes, não há compatibilidade. Né? Infelizmente, lá, né, no CPNI, nós não conseguimos a meta, mas aqui no relatório, né, do nosso sistema, temos um sistema próprio, né, conseguimos. Então, o Tribunal de Contas e o Ministério Público sempre pede que façamos essas considerações, as justificativas e que anexemos, né, o relatório, então, tá, do nosso sistema, mostrando que conseguimos, né, a meta ou que melhoramos frente àquilo que está lá no CPNI, por exemplo. Pode passar? A avaliação, né, dos resultados da PAS vai se dar pelo RAG, tá? E no RAG, então, nós temos que fazer a avaliação das metas programadas e das alcançadas no ano. Muito importante no RAG, né, é
que conste os indicadores de pactuação interfederativa, a execução financeira e orçamentária, especialmente os recursos repassados fundo a fundo. Lembrando que todo recurso repassado fundo a fundo da União para, né, os governos, as secretarias estaduais, a comprovação deve ser feita no RAG, né? As auditorias, as análises e considerações e as recomendações para o próximo exercício. Tanto as recomendações feitas pela própria equipe, pela própria secretaria, quanto aquelas, né, propostas pelo Conselho Estadual de Saúde. Pode passar? E aí, então, uma reflexão final, né, da OPAS, dizendo que o uso de indicadores em saúde pública tem como objetivo embasar a tomada de decisão em saúde, auxiliando em processos como avaliação, monitoramento, prestação de contas, mensuração de disparidades, gestão de sistemas e melhoria da qualidade assistencial. Tá? Só um comentário, né? Em vários momentos, eu lendo, né, que vocês nos passaram, eu percebi uma certa dificuldade na mobilização da equipe, né? Então, de novo, ter um grupo que responda pelo monitoramento e avaliação é importante, mas é muito importante que essas pessoas, que esses CPFs também se comprometam no compartilhamento, na comunicação, né, de todo o corpo gerencial, né, equipes profissionais, tá, para que todos conheçam e compartilhem, né, quer do plano, quer da programação, quer, né, dos relatórios quadrimestrais, quer do relatório anual de gestão. Ninguém ama o que não conhece, mas será mesmo que todos os profissionais da secretaria conhecem por quê, para quê, o que é o plano? Né? Será que os profissionais da secretaria sabem o quão importante, né, é a participação de cada um na elaboração, mas também no monitoramento e também na avaliação? Que essa é uma oportunidade ímpar para cada um, né? Eu fico muito preocupada quando vejo, por vezes, as secretarias fazendo a apresentação para o Conselho, ou quando não, na apresentação nas casas legislativas, sem que antes a própria equipe não conheça, né? Por vezes eu estou lá, né, vendo a apresentação no Conselho, e o colega que trabalha, nossa, mas por que a gente não conseguiu? Como assim? Né? Mas não seria importante que antes de apresentarmos para o Conselho, né, de apresentarmos para, né, a Assembleia, tá, todos os nossos profissionais conhecessem e soubessem que eles fazem parte e que todos eles contribuem para que aquele resultado final seja alcançado ou não seja? Quem sabe isso não fosse um grande fator motivacional para os nossos colegas, né? Então, pensar que é preciso a informação, com certeza, né? Mas muito importante é a comunicação, e talvez, né, a comunicação possa ser um fator motivacional que mobilize todas as nossas equipes. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Obrigada, Marimi. Brilhante aí a sua exposição. Acho que eu até falei para algumas pessoas do Paraná que estavam comigo, eu falei, não percam a Mariemi, que ela vai trazer os conceitos, e isso é muito importante, complementa bem essa rodada aí, espiral que a gente faz desde o disparador, né? Que é tão parecido com situações vividas nas várias secretarias, até a gente entender diversos tipos de conceitos aí e de como é feito. Tem um colega aqui do Espírito Santo, o Guilherme, que é da César, que ele coloca que no Espírito Santo temos um responsável por meta no plano e cada responsável elabora a ficha do indicador, né? Quer dizer, e aí também, Guilherme, se quiser falar, mas eu fiquei pensando aqui, Guilherme,
mas essas pessoas estiverem envolvidas no planejamento, na elaboração do planejamento, ou elas já entram na fase final aí das metas? Quer falar, Guilherme? Ou está com dificuldade de som aí? Porque às vezes escreve no chat porque tem dificuldade de comunicação. Ó, o Guilherme aí aparecendo. Ei, pessoal, desculpa. Precisei fechar a porta aqui por causa do barulho. Mas é isso, a gente aqui no Espírito Santo, desde o início, né, toda a parte técnica da CESA participa, e ali a gente vai definindo, junto com toda a equipe técnica de cada subsecretaria, vai definindo o responsável daquela meta. Aqui a gente usa um sistema chamado Kanboard. Ele é online, né, um sistema que as pessoas entram ali e vão fazendo o monitoramento, né? Ali dentro a gente coloca todo o nosso plano, né? Toda a programação, o alcance daquela meta durante aquele ano, né? Então ali a pessoa vai entrando, só tem um responsável, né? Claro que se aquela pessoa sair de férias, licença maternidade, a gestão, né? O subsecretário ou o gerente ou o chefe de núcleo, ele nomeia um responsável pela aquela meta, né? Se da rede, né? Se tem 5 pessoas, uma pessoa vai ficar responsável para não causar uma confusão na hora de informar, né? Aquela análise, fazer aquela análise quadrimestral e nem final ali do RAG. Então a pessoa entra nesse sistema, alimenta, monitora, né, a sua meta e alimenta a cada final de quadrimestre, né? Ali, igual a Maria me informou, né? Até geralmente final de maio. Então, final de maio, no início de maio, o planejamento envia um e-mail para todas essas referências. No nosso plano atual, nós temos 98 metas. No próximo plano, vão ser 100 metas. Muito bem definidas, né, com todo o corpo técnico validado com o secretário de saúde, em todo um envolvimento também do Conselho Estadual de Saúde. Então, essas pessoas, elas ficam responsáveis, uma pessoa somente fica responsável por uma meta, a pessoa pode ter mais de uma, né? E ela entra nesse sistema e vai alimentando esse sistema, onde o planejamento também vai acompanhando, e vai fazendo todos esses documentos, né? Vai construindo todos esses documentos. Então, igual agora, a ficha de qualificação do indicador, ela é preenchida, a gente tem um modelo padrão para todas essas pessoas, eles vão preenchendo, vão validar com a sua chefia e depois vão anexar esse documento no Kanban, né? O site é Kanban, eu até botei no chat aí, kanban.saude.es.gov.br. Então, assim, a gente consegue fazer esse monitoramento e avaliação. Antigamente era por planilha, enviava por e-mail, era muito difícil o retorno, né? Por causa desse envolvimento das pessoas. Por isso que o Kanban a gente consegue ver a foto da pessoa, né? Se ele não quiser botar a foto, tem um avatar. Se não quiser botar o avatar, tem o nome da pessoa. Então, quando a gente entra lá e fala: quem é responsável por essa meta que não alimentou? Aí é ciclano, tal, Guilherme Sarmento Fagundes, não alimentou. A gente sabe de onde ele é, qual subsecretaria, quem é o gerente dele, quem é o chefe de núcleo. E assim, a gente tem conseguido evoluir bastante. Obrigada, Guilherme. Pessoal, vamos abrir aí para as perguntas, né? Vamos esperar. Estamos aqui com a Maria Emi. Então, para que a gente possa... Tem uma mão levantada. Ou não sei a Edivone escreveu aqui no chat que gostaria de falar. Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Vivemos num tempo diferente, né? A gente está trabalhando agora com o PRI, o Planejamento Regional Integrado, e a gente vê a não correlação dos instrumentos de gestão com o Planejamento Regional Integrado. Eu vejo na plataforma do DigiSUS que lá nós já temos para colocar os planos macros regionais. Por exemplo, o Piauí tem 4 macro-regiões. Então, o que vem primeiro? Os planos macro-regionais. Eu fiz até essa pergunta lá
no curso, né? O que vem primeiro, o plano macro-regional ou o plano estadual? Se a gente está trabalhando o planejamento integrado e os planos macro-regionais vai servir subsídio para o plano estadual, como a gente correlacionar o plano estadual, a parte de acompanhamento, monitoramento e avaliação dentro do PES, né? Eu fico questionando porque a gente está andando de uma forma como se andava antigamente, né? E não estamos trabalhando com a proposta do PRI. Né? Então, eu me preocupo com isso, porque a gente não está fazendo essa correlação, né? Ou se faz, não está ficando bem claro, né? A gente está falando aí do plano estadual, do RAG, da PAS, né? Mas a gente não vê ainda de forma prática, né? Como associar o PRI ao PES, aos instrumentos de gestão, de acompanhamento e monitoramento. Ainda não está assim, a gente conhece a teoria, conhece todos os instrumentos, mas ainda não estamos ainda associando, correlacionando. E isso preocupa. E eu queria fazer essa pergunta para a doutora Emi, né, Maria Emi, para ver como a gente poderia estar trabalhando isso. Porque lá no DigiSUS já tem lá o local para colocar os planos macro-regionais, que vão subsidiar o plano estadual, né? Tá bom. E aí eu fico com essa dúvida. Eu vou fazer um montinho de perguntas aqui. Tem o pessoal aí, a Cláudia, está com a mão levantada, o time aí da Cláudia. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode fazer a pergunta. Ótimo. Tá. Na verdade, é o seguinte, o rapaz do Espírito Santo, eu acho que ele falou no sistema que eles estão utilizando, que é o Kanban. Eu só queria ouvir um pouquinho mais dele, talvez, em relação a isso, porque um grande desafio nosso, por exemplo, nossos relatórios, ele não vai para o DigiSUS direto, a gente não lança lá, a gente faz um grande relatório consolidado de todas as áreas, e esse grande relatório, depois a gente lança as especificidades no DigiSUS. E a gente ainda faz aqui na Bahia manual, tá? Eu sou a coordenadora de planejamento daqui, elaboro os instrumentos todos nossos, todos esses que foram citados pela Maria, e a gente tem a dificuldade ainda do sistema, um sistema que seja prático, onde eu lanço todas as minhas metas do relatório e as áreas preencham. A outra coisa que a amiga falou, que eu também acho legal, nós na Bahia temos 9 macro-regiões, estamos andando ainda também com o PRI, por exemplo, ele para pouco subsidiou a elaboração do plano estadual. De acordo com a lei, o plano regional deveria dar subsídio para o plano estadual, assim como as propostas da conferência deveria ser subsídio para a elaboração do plano estadual, bem como a análise de situação de saúde. Eu acho que essas 3 configurações são elementos essenciais para a elaboração do plano. No estado da Bahia, a gente teve a conferência, e dito isso, eu queria trazer outra coisa. As diretrizes do estado da Bahia foram diretrizes advindas da conferência estadual. O Conselho Estadual elaborou 7 diretrizes, encaminhou as diretrizes, e dentro das diretrizes, que inclusive diz a lei 41, a diretriz elaborar deve vir a partir das conferências e tal. Então, elaborou e lá nós, como secretaria, dissemos para aquelas diretrizes quais objetivos, metas, indicadores e ações a gente ia desenvolver para os próximos 4 anos. Assim foi feito. Então, eu acho que uma outra dificuldade que eu percebo, por exemplo, é os tempos da conferência, que ela é o grande subsídio, a escuta social, é a parte que a sociedade participa. O tempo da conferência, ela às vezes não casa muito bem com a elaboração do plano estadual. Que quando a gente vai fazer, ela já está lá para o final de agosto, final de julho, início de agosto, e o plano está aqui andando e a gente tem que entregar o plano no mês seguinte, porque precisa de aprovação. Obrigada, Cláudia. Olha só, Cláudia, algumas perguntas suas eu vou encaminhar da seguinte forma. Eu vou pedir para a Maria Emi responder e queria lhe lembrar que, como o Espírito Santo, Pernambuco
Santa Catarina e Rio Grande do Norte disponibilizam também um sistema de acompanhamento. Então, eu queria que os colegas desses estados que falaram, eu vi pelo chat, pode ter até mais estados, mas Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e o Espírito Santo, colocasse os contatos para fazer um contato com você para detalhar mais isso. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aí as respostas com a Maria Emi, tá bom? Espírito Santo já colocou lá o e-mail para a Cláudia entrar em contato. Então, excelente, tá bom? Maria Emi, por favor. Ok. Edivone, o que você coloca é muito importante, né? Porque nós estamos ainda engatinhando no PRI, no Planejamento Regional Integrado, né? Mas você viu, eu até no slide que eu coloquei no slide, a própria portaria, né, que é de 2017, ela já coloca como a obrigatoriedade, né, de que o Planejamento Regional Integrado faça parte do Plano Estadual de Saúde. Né? Ela coloca lá no capítulo do mapa de saúde, que no mapa a gente faça a descrição da situação, né, dos serviços de saúde, e que nós possamos falar sobre a organização da rede de atenção à saúde no Estado, e que a gente coloque a situação do planejamento regional integrado. Né? E você tem toda a razão, né? Porque o planejamento regional integrado, ele faz parte do Plano Estadual de Saúde. Né? Quando do planejamento, eu acompanhei, a Tininha talvez possa até expressar melhor, porque eu acompanhei só uma parte, né, do projeto do PRI, enquanto prestei consultoria pelo CONAS. Tá? Mas lá, no Planejamento Regional Integrado, da mesma forma, né, foi feita toda a análise da situação de saúde da população por região ou macro-região, e também houve a proposição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores para cada região ou macro-região, né, para que tudo isso pudesse ser inserido no Plano Estadual de Saúde. Né? Então, é ainda uma forma incipiente, porque está lá, né, num único bloco e tudo mais, tá? Mas, de novo, tá? Se nós começamos, né, e começa, de fato, pelo Planejamento Regional Integrado, lembrando que o PRI, né, ele tem como propósito a organização da rede de atenção à saúde no território. Né? Para além da rede, né, existem outras situações que devem ser contempladas no plano estadual. Tá? Isto ainda, eu penso que será objeto, né, de várias discussões, né? Penso que CONAS, né, e gostaria que até a Tininha pudesse comentar sobre isso, CONAS, Ministério da Saúde, né, vem trabalhando na perspectiva, né, de prestar o suporte, né, para que haja, a partir do PRI, o monitoramento também, né, e a avaliação do PRI, né, para que haja concretude. O que nós queremos, ao final e ao cabo, né, é que possamos avançar na organização da rede, né, com as suas várias linhas de cuidado nos territórios, quer regional, quer macro-regional, para garantir maior acesso, né, maior integralidade e continuidade do cuidado para as pessoas. Tá? Em alguns estados, em alguns locais, né, pelo menos que eu identifiquei, tá? No plano anterior, porque eu não estou acompanhando os planos estaduais né, dessa vez, né, mas como participei do projeto de fortalecimento, né, no triênio anterior, o que eu observei? Em alguns planos estaduais, tá, há uma diretriz para regionalização. Né, e naquele momento, então, foram colocados, né, lá os objetivos para cada uma das regiões ou macro-regiões de saúde. Em outras secretarias, né, há diretriz para cada uma das macro ou das regiões de saúde. Ou seja, várias formas de expressar, de traduzir,
né, a inserção do PRI no Plano Estadual de Saúde. Tá? Mas, de novo, confesso, acho que ainda nós temos que avançar nessa perspectiva. Com relação ao que a Cláudia coloca, né, de fato, infelizmente, nós não temos ainda, tá, um cronograma em relação à questão das conferências, mas nós já sabemos, né, as conferências elas são deliberativas. Né, e uma vez, né, que houve a conferência, houve deliberação e tudo mais, nós temos que fazer, né, a inclusão no Plano Estadual de Saúde. Os planos, eles podem ser, né, mudados a qualquer momento, a qualquer tempo, desde que haja concordância do Conselho Estadual de Saúde. Tá? A restrição, por vezes, não é esta, né? A restrição é, por vezes, a própria alimentação do DigiSUS, porque a hora que a gente for mexer ou na diretriz, ou no objetivo, ou na meta, né, necessariamente, né, nós temos que começar tudo de novo, lançar, né, no DigiSUS, né, tudo novamente, não basta simplesmente, ele não aceita simplesmente que a gente faça um acréscimo ou uma alteração. Né. Por isso, um macete que eu sempre proponho, né, é que as diretrizes elas possam ser bastante amplas e que os objetivos também. Por quê? Porque se temos lá as deliberações da conferência, primeiro, fazer uma análise sobre essas deliberações. Tá? Elas estão inseridas em alguma diretriz? Né? Eu posso incluí-las em alguma diretriz ou não? Tá? Aquela, né, deliberação é uma nova diretriz, então essa é uma situação. A outra situação é, não, tá? Já tem uma diretriz, eu posso incluir. Ela está inserida em algum objetivo, em alguma meta? Caso positivo, né, eu vou incluí-las apenas na programação anual de saúde como ação. Não, né? Essa deliberação implica num novo objetivo, numa nova meta. Sim, então nós, de novo, né, temos que ter a aprovação do Conselho Estadual de Saúde para fazer a inserção, a alteração no DigiSUS. Tá? De novo, né, o plano, ele é flexível. Tá? O plano, como, né, vocês próprios viram, né, com o Gilson no planejamento estratégico, nenhum plano é imutável, nenhum plano é imexível. Né? É possível sim. Agora, por vezes, né, aquelas deliberações já estão contidas nas ações, nos objetivos, nas metas e tudo mais. Então, é pactuar com o Conselho, por exemplo, que de repente eu faça um anexo já com todas essas deliberações, colocando a justificativa que elas já estão inseridas, né, em qual diretriz, em qual objetivo, qual meta. Né? O importante é sempre este diálogo junto ao Conselho e essa pactuação junto ao Conselho. Né? Não sei se isto faz sentido para vocês. Pessoal, outras perguntas sobre essa temática? Nilza. Eu acho que a Tininha levantou a mão. Tininha, desculpa, não tinha visto aqui embaixo. Vamos lá. Tranquila, só para complementar aí um pouco aí, né? Sim. Só falar aí da Mariemi, porque a gente acompanhou esses 2 projetos. Na verdade, o CONAS, quando fez a demanda para o Ministério da Saúde de alguns projetos via PROAD SUS, a intenção foi justamente de estar apoiando projetos que fossem estruturantes para a Secretaria, né? E a gente começou com o projeto de fortalecimento da gestão estadual do SUS, né, no triênio passado ainda, onde a gente conseguiu a adesão de todas as secretarias, e aí hoje a gente, né, já em final do triênio anterior, a gente já tinha todas as secretarias com os 27 mapas estratégicos elaborados, né? Então foi um movimento muito, muito rico e muito importante de fortalecimento da gestão estadual, não só a secretaria individualmente, mas do coletivo, né? Então acho que isso a gente precisa registrar. E aí naquela oportunidade, né? A gente aqui no CONAS, a gente começou a trabalhar, a fazer um programa que chamava PAS, Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde, onde a gente já trabalhava com as secretarias essa questão da regionalização.
né? Só que aí depois veio a pandemia, aí a gente teve que suspender, e quando veio essa pandemia aí, enfim, que foi, o programa foi suspenso, até porque o foco era, né, o combate à Covid, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Conasems, um manual de enfrentamento da Covid. Acho que alguns de vocês devem, inclusive, ter acompanhado isso. E aí, naquela oportunidade, então, começamos a trabalhar muito juntos, né, Conas e Conasems. E quando veio a proposta do PROAD-SUS para o triênio seguinte, a gente viu que o Conasems tinha uma proposta de um projeto de regionalização, só que era muito voltada, na verdade, muito pontual. Ele englobava 6 macro-regiões com características distintas, como se fosse um projeto meio piloto, né, para ver como é que funcionava essas diferentes macro-regiões, e isso com foco muito para o município, de apoio ao município. E aí, naquela oportunidade, a gente conversou e falou, por que a gente, já que deu tão certo a gente trabalhar, né, em relação aí o manual lá de enfrentamento da Covid, por que a gente não faz uma proposta, então, conjunta, né? Conas e Conasems faz essa demanda para o Ministério da Saúde, e aí a gente... aí foi proposta a continuidade desse projeto, só que com escopo ampliado. E aí esse escopo ampliado já envolvia, né, todas as macro-regiões do país, a oferta, né, para todos os estados, e sim, uma coisa mais abrangente, e a gente começou a trabalhar o planejamento regional integrado, com todas as dificuldades também, porque também já tinha essa questão da pandemia, tem uma diversidade muito grande dos estados em relação, né, a esse processo, é muito diferente, né, como é que está o andamento desse processo nos estados, mas aí a gente já começava a falar da sinergia entre os projetos, né? Então, e da importância dessa sinergia, e da importância, inclusive, porque tem 3 projetos, gente, que estão extremamente imbricados, né? Esse projeto do fortalecimento da gestão estadual, que trabalha o planejamento mais institucional mesmo, o planejamento estratégico da secretaria, o projeto da região, é como se esse projeto preparasse a secretaria para essa função dela, né? De coordenar o planejamento e tudo mais. Aí tem um projeto da regionalização, que a gente começou a fazer junto com o Conasems, e aí, além do AOC, foi incorporado a beneficência portuguesa, né, nesse projeto, e o projeto da planificação. E assim, não dá para cada um fazer as coisas separadas, senão não funciona. Isso é um grande quebra-cabeça, onde essas peças precisam se encaixar, e cada uma uma verdadeira orquestra, né, onde cada instrumento tem a sua hora do auge, o outro desce para o outro aparecer, e tem que ser nessa lógica. Então, assim, a gente sempre, quando a gente faz parte tanto do grupo executivo do projeto de fortalecimento, como do grupo executivo do projeto de regionalização, e a Mazé do lado do Planificar SUS, né? A gente sempre falava, gente, olha, esses projetos precisam conversar. Então, assim, o projeto lá da regionalização também está fazendo lá o diagnóstico lá das regiões, não dá para ser essa coisa descolada, né? Então essa conversa tem que estar dentro da secretaria, dentro desses espaços, né? E aí a gente tocou com todas as dificuldades, a gente realmente teve mais dificuldades no projeto de regionalização, até pela complexidade, né? Porque não é fácil. O planejamento regional, o planejamento da secretaria, a gente está trabalhando dentro da secretaria, que já tem também uma certa dificuldade. Agora, imagina o planejamento regional que envolve, né, um conjunto de atores, de interesses, enfim, realmente mais complexo, mas é necessário, né? Porque aí é que se organiza a rede. E quando a gente falava da rede no projeto de regionalização, cadê o pessoal da atenção primária? Uai, onde que começa a organizar lá? Quem é que, né, dentro do conceito de rede, quem que ordena aí essa rede? Quem coordena esse cuidado? E como que a atenção primária não está envolvida nessa discussão? Então, a gente começou, né, a fazer esse tipo de provocação, né, junto com as secretarias, e eu acho que a gente, nesses 6 anos aí de PROAD, eu acho que a gente tem amadurecido, né, embora os desafios sejam grandes, a gente tem uma alta rotatividade, né, na gestão, tanto de gestor como de técnicos também, então isso tem causado, né, algumas dificuldades, mas eu acho que os resultados estão aí para serem
né, para serem vistos. Eu acho que a gente sim nós conseguimos avançar. Mas aí, pensando nisso, o CONAS agora, propôs agora, né, esse ano, para o próximo triênio, um outro projeto, um projeto novo, na verdade, né, ele vai chamar um projeto de fortalecimento da função gestora do SUS. E aí, quando a gente fala da função gestora do SUS, a gente engloba isso, né, porque o Estado coordena a gestão estadual, o SUS estadual. Então, como que a gente vai fazer? Essa coisa que vocês estão falando, né? Como é que pode estar descolado um diagnóstico Não pode. Então, esse foco agora nosso, né, de estar pegando. E aí a gente pretende trabalhar justamente todo o acúmulo do projeto de regionalização, todo o material que foi produzido, né? Tem muita coisa aí para a gente trabalhar, junto, inclusive, com o foco nas regionais, porque o projeto de fortalecimento da gestão estadual do SUS ficou muito no nível central, acho que não desceu tanto, né, até as regiões. E esse projeto a gente está propondo isso. Vamos fortalecer também as regionais, porque se a gente não tem a secretaria, né, coordenando esse processo, fica muito difícil. Né? Então, isso é função, e essa função é indelegável. Então, ela tem que coordenar o processo de planejamento regional integrado. Eu acho que esse ano, com esse acúmulo, a gente vai conseguir, tenho fé que a gente vai conseguir avançar mais e não vamos. E no próximo encontro, a gente vai estar ouvindo relatos diferentes desse. Olha, realmente, o planejamento regional integrado é parte integrante do Plano Estadual de Saúde. Né? Não são coisas distintas. Então, é um pouco por aí, gente. Muito bom. Olha só, gente, tem uma coisa importante Lena, só, Tininha, mais do que integrante, né, que ele seja a espinha dorsal, né, do próximo, né, do Plano Estadual de Saúde. Né, porque não há a menor possibilidade, né, de trabalharmos, senão organizando rede, linhas de cuidado, né, integrando todos os pontos de atenção, sistemas de apoio e logísticos, não? Era nessa direção aí, Mariemi, que eu ia falar o seguinte, que o Noam Chomsky, ele fala que os sistemas, eles se expandem e se retraem, né? Então, a gente descentralizou para os municípios, né? Mas depois que nós fizemos isso, a gente viu a importância de ter redes. E depois que a gente viu isso, a gente viu a importância que essas redes se tocassem de forma regionais, né? Regionalmente ali e tal. Então, todo esse movimento, sem dúvida nenhuma, não existe plano estadual de saúde sem as regiões. Tá? Se a gente pensar isso assim, não existe plano sem as regiões. Na verdade, não existe estado sem as regiões. Tá? Então, assim, parece uma coisa lógica, né? E às vezes a gente tem que evidenciar o óbvio, mas é isso. E aí, queria então passar a palavra para a Mariemi para ela se despedir e a gente, assim, já agradecendo enormemente, viu, Mariemi? Acho que precisaríamos muitos encontros aí. Rochelle, eu estava com a mão levantada que eu queria tirar uma dúvida. Pode ser? Pode, claro. Ah, tá. É porque a colega Edivone, ela falou que no sistema de GSUS colocaria o plano macro-regional, mas a gente ainda não tem essa funcionalidade e esse espaço do macro-regional. Então, a gente ficou aqui meio um olhando para a cara do outro, assim, tipo... Não, então, acho que ela quis dizer no futuro, né? Que, assim, realmente é uma coisa que a gente vai ter que discutir, se vai colocar lá dentro, vai integrar, se vai ficar no sistema ou não. A gente já vem internamente do Ministério discutindo isso. Uma manifestação do Dorian, mas ele não está aqui. Não, ele estava, mas ele teve que sair para outra reunião. O gabinete chamou, e aí ele saiu, entendeu? O Rui chamou ele para outra reunião. E aí eu tive esse estranhamento com ele, ficou um olhando para a cara do outro aqui, tipo, será que a gente está falando a mesma coisa? Porque às vezes pode ser que uma falha na comunicação mesmo, a gente entendeu errado, né? Mas, e outra coisa também é dizer que a doutora Mariemi, a gente super concorda com o que ela falou e é a mesma orientação que a gente dá aqui, de diretrizes mais abrangentes, guarda-chuva, né, de diretrizes e objetivos amplos, embora seja dinâmico o processo de planejamento e o plano, e tem uma funcionalidade que dentro do sistema que já dá para fazer essas alterações sem muitos prejuízos.
né, dentro do sistema, por exemplo, e dizer que realmente é a mesma coisa que a gente fala em relação ao diálogo com o conselho, a pactuação no conselho e qualquer mudança no processo de planejamento. Então, no plano, mudou. Com a pandemia, a gente aprendeu muito isso, assim, porque mudou a diretriz. Então, vamos dialogar de novo com o conselho e vamos alimentar, colocar lá no sistema também, porque os órgãos de controle acessam a SAGE para pegar o último documento lá. Entende? Então, o tempo todo, o último documento tem que ser esse atualizado. Então, era isso. E também perguntar a Edivone o que que a gente teve esse estranhamento, que essa é uma discussão que a gente vai ter mesmo, vai ter que ter, né? Vai ser um instrumento, vai colocar no DGSUS, né? Vai compor, eu sei que vai compor o plano estadual, mas, né? Então, isso é ainda futuro. Hoje ainda não tem. Então, aí, gente, olha, eu ia pedir para o Ministério da Saúde falar. E aí a Rochelle já estava ali na fila para falar. Rochelle, desculpe aí, viu? Porque como você está desligada, sem aparecer a sua câmera, acabei não vendo que você estava aí. Desculpe aí. Mas ótimo esclarecimento, excelente, tá, gente? Então, e aí, encaminhando aí para o nosso término, que é às 17 horas, eu queria que a Mariemi se despedisse. E, novamente, Mariemi, sua presença sempre sabe, abrilhanta o local e a gente sai daqui assim motivado a estudar mais sobre isso ainda e aprendendo muito com você. Por favor, Mariemi. Bondade sua, Helena, né? Bondade de todos vocês. Mas uma questão assim, só para pensar, né, na questão, na questão aí do PRI, né? O pessoal que ainda está construindo o plano estadual de saúde. Não, de fato, não tem um espaço específico, tá? Mas uma possibilidade, né? A regionalização, ela entrou em praticamente todos os mapas estratégicos, né? Todos os mapas estratégicos, praticamente em todos, tá? E a regionalização, né, como a própria Tininha colocou, né, houve adesão de todas as secretarias estaduais, né? Então, foi um esforço hercúleo, né? Infelizmente ainda não concluso, tá? Mas foi, nossa, eu penso um grande avanço, né? Tendo os vários desafios que tivemos e ainda temos que enfrentar, né? Mas uma proposição é essa. As diretrizes, elas têm que ser diretrizes amplas, né? Mas de repente, uma diretriz pode ser o planejamento regional integrado, né? E para cada estabelecer objetivo para cada região ou macro-região. Foi em muitos, né? Hã? Como foi em muitos planos. Como Exatamente, você já falou, né? Então, é uma sugestão. Eu posso colocar numa única diretriz, né? Planejamento regional integrado, né? E tal, efetivar o planejamento. Colocar lá o objetivo da macro 1, macro 2, ou regional 1, regional 2, como queiram, né? Ou traçar diretrizes, já aqueles que já avançaram um pouco mais, né? Para cada macro região. Tá? O que eu acho que não dá é para perder a oportunidade. No documento da íntegra, quando vocês forem ler a portaria, tanto a portaria quanto o manual, vai colocar lá que um dos conteúdos obrigatórios, de fato, após o mapa da saúde, rede, é o PRI, que minimamente, né, vocês possam descrever todo esse esforço do PRI, né, como é que foi e tal, como é que vocês organizaram e tudo mais. Não há esse espaço para colocar as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, né, que várias secretarias já fizeram, né? Eu acho que não dá para perder esta oportunidade. Então, é só para pensar que, mesmo que ainda, né, isso não esteja inserido, mas ainda é possível, né, lançar mão deste artifício para que isso conste, né, no plano estadual, mais, né? É porque se vai constar no plano, é porque nós vamos monitorar e nós vamos avaliar, né? Olha, E todo o esforço... Opa, fale. Tem mais uma perguntinha aqui no apagar das luzes, tá? O pessoal de Goiás, da SES Goiás, colocou: boa tarde, como alinhar indicadores estratégicos e operacionais no PES de forma a contemplar as particularidades das diversas áreas técnicas da SES. Eu acho que você já deu uma respondida nisso, no sentido da amplitude e tudo mais, mas aí deixando essa pergunta para você. Mas ainda bem que vocês perguntaram, né? Porque eu sei, né?
trabalhei em várias secretarias estaduais, o conflito, né, que por vezes isso gera, ou o desconforto que isso gera internamente, porque bem ou mal, né, mas nos municípios não é diferente, porque os vários setores querem se ver no plano, né, e volta e meia eles querem colocar lá um objetivo, uma ação, um indicador, e por vezes são muito operacionais, né. Então, de novo, tá? A diretriz, né, ela responde à necessidade em saúde da população. O objetivo e a meta, né, estão relacionadas à diretriz. Mas eu sei, né, de repente, aquele setor, aquele, né, tal. E, por vezes, né, as pessoas, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, traçam ainda indicadores muito operacionais, quando, na verdade, no plano estadual, eu deveria ter indicadores estratégicos e, no máximo, táticos. Né? Por quê? Porque o operacional é quem está lá, né, executando efetivamente, né, as ações. Agora, eu tenho utilizado uma estratégia para tentar agradar gregos e troianos, como se isso fosse possível, mas tem funcionado, que é, ok, legal, bacana, tá? Nós traçamos lá os objetivos, nas ações, de preferência, que a gente estabeleça projetos, tá? Grandes projetos, tá? E, por quê? Porque aí nós vamos criar projetos, né? E os projetos, estes sim serão monitorados, serão acompanhados. Então, nós temos, né, o painel de monitoramento e avaliação da programação anual de saúde e do plano estadual, mas nós também temos os projetos, né, estratégicos, alguns estratégicos e outros operacionais, né, que são desenvolvidos pelos setores para que internamente eles possam acompanhar, né, os seus indicadores, as suas metas, e que estes possam conversar, né, com as ações, com os objetivos, metas e diretrizes que estão no plano estadual de saúde. Mas, por vezes, a gente tem que ter uma etapa intermediária que sirva, né, de objeto, né, de transição, né, para que as pessoas, os profissionais, os setores se vejam, né, pertinentes e contribuindo para o plano estadual de saúde, para a programação anual de saúde. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas pelo menos nos locais que eu tenho trabalhado, isso tem surtido um efeito bastante positivo, ok? Me despedindo de vocês com muita gratidão, né, e desejando mesmo que tudo aquilo que vocês planejaram, de fato, possam ser executados. Né? E que possamos fazer o monitoramento e avaliação e que tudo isso contribua, né, para melhores resultados em saúde para a população, porque afinal, de novo, tudo começa na análise da situação de saúde, tudo começa na definição das necessidades em saúde da população. Né? Mas, mais uma vez, parabéns a todos pela participação, né? E pelos exemplos que vocês estão dando, e, por favor, né, compartilhem mesmo, porque, afinal, não há necessidade de inventar a roda já foi inventada, né? É preciso só que possamos aprimorar e adequá-los às nossas realidades locais, ok? Obrigada, Maremi. Pessoal, a gente vai fazer uma rodada aí de despedida. Então, queria que algum dos estudantes aí que estiveram com a gente aí desde o início, ou que estão nessa unidade aí e que queiram falar, eu queria um estudante aí, tem 1 minuto para se despedir aqui da gente, para dizer o que achou. Patrícia Lima, está me olhando aqui, pode? Quer falar? Quem mais aí? Maria do Socorro? Eu fui sorteada, estudante, né? Aluna do curso. Né? Sou aluna. Assim, minuto. Alunos, isso, quero agradecer, né? Porque agora que eu entendi, me pegou de surpresa. Então, né, eu achei interessante a utilização dessas ferramentas para alguns estados. Aqui em Sergipe, nós somos da Secretaria de Estado de Sergipe, a gente meio que criou um instrumento no Excel,
fez um semáforo, onde é nominado também quem fica responsável pelo preenchimento desse indicador, né? Entendendo que Está falhando, Patrícia. Ações, né? Era 1 minuto. Então, fiquei muito feliz com a aula de hoje. Me senti super contemplada, apesar de já fazer uso dos instrumentos. Eu gostei como tudo foi amarradinho e alinhado, ficou muito didático. Queria agradecer, foi muito bom, viu, gente? Obrigada. E aí, Patrícia, seguindo na linha da Patrícia, uma facilitadora, mulher, que esteve com os estados, 1 minuto aí para se despedir da PDA e daqui do grupo. Preta, Carla, vamos lá. Lute, estou vendo você. Lute, pronto, sorteada. Lute. Eu também gostei muito, achei muito interessante ouvir os relatos e ver o quanto a gente conseguiu avançar com a questão do monitoramento e avaliação de um modo geral nas secretarias estaduais. E, assim, muito feliz de ouvir o relato de Paty, de ver que a gente realmente chegou onde nós queríamos, né? E adorei hoje também, acho que Maria Emi fez um resgate mesmo de como a gente construiu e mostrando algo que a gente veio discutindo o tempo inteiro, né? O quanto era importante a análise de situação e conhecer os problemas para que a gente possa planejar, monitorar e avaliar para atender a necessidade da população. Então, eu achei excelente, mais uma vez, muito obrigada, Maria Emi, realmente você faz a gente fazer reflexões muito importantes. Tá? E obrigada ao grupo também, foi muito bom aprender mais uma vez aqui. Obrigada, Lúcia. Lena, eu queria, Lena, só complementar. A Alessandra abriu agora, quase foi sorteada, Alessandra. Olha só, nós vamos agora para o sorteio dos consultores aí, eu, Clara e Gilson. Rodando a roleta, Gilson! Foi sorteado, por favor. Boa tarde a todos. Estamos no final aí dessa unidade curricular. Eu acho que foi uma oportunidade única da gente inovar nessas áreas, né? E eu acho que os conteúdos que foram passados para todos, de alguma maneira, respondeu algumas necessidades aí das secretarias. Eu queria parabenizar a Maria Emi aí pela condução dessa unidade e reforçar aquilo que ela disse, né? Quem não tem projeto não constrói estratégia e quem não mede não gerencia. Então, e a estratégia ela é parte integrante do processo de avaliação e monitoramento. Ela não é uma questão burocrática, ela é uma questão estratégica. Se eu não avalio e não monitoro, eu não gerencio. E tem que ter correspondência claras aí com as necessidades de saúde da população. Mas foi muito bom, agradeço a todos e um abraço para vocês aí. Nós não vamos estar se encontrando ainda por aí, tá bom? Abração para todos e todas. Sorteada pelo CONAS, Tininha! Maria, já falei tanto. É para se despedir aqui da PDA. Gente, muito bom, Emi, mais uma vez, obrigado aí, né? Eu sempre aprendo com a Emi, gente, vocês nem sabem, assim, às vezes eu ligo para ela, Emi, pelo amor de Deus, fica aqui, aí a gente fica horas conversando, então, muito bom ver vocês interagindo, enfim, participando, e a gente quer que esse processo se fortaleça cada vez mais, para a gente ter uma secretaria potente mesmo, que a gente possa fazer essa mudança que a gente quer, que a gente possa prestar a melhor saúde que a população da gente merece e tem direito. Então, esse é o convite para a gente continuar aí sempre juntos e, como diz o outro, né, juntos somos mais fortes. Então, que a gente possa aí trilhar esse caminho bem bacana em 2024 aí, começando tudo novamente. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Tininha. Sorteada pelo Ministério, Rochelle.
Tá na área, Oi, Rochelle? pessoal! Ai, adorei. É muito bom, como sempre, muito bom ouvir professora doutora Maria Mi, todos vocês, e é bom que a gente vai refletindo também aqui, e para caminharmos sempre no mesmo sentido, né? Integração e o mesmo sentido de sem segregar nada, porque no SUS não é assim, o SUS é tripartite e a gente tem que ir nesse caminho. Adorei, gostei muito de participar. Hoje foi a primeira vez que eu participei do começo ao fim. Ana, Rochelle, obrigada pela presença, viu? Contribuiu bastante. E agora, pelo AOC, Giva? Não. Vamos ver outro. Fernando? Não. Alô, estou vendo Aniara. Sorteada, Aniara. Aniara, por favor, faça as honras de fechar a nossa tarde. Fechado, Aniara. Som, tá sem som. Olha, aquele momento, o tempo inteiro o som tá... Sem som ainda, né? Tira o microfone, tira. Alô, Aniara. Nada. Ó, o Pedro já está na fila ali, Aniara. Som. Então, gente, eu vou passar para o Pedro, que vai fazer as honras aí do encerramento nosso pelo AOC. Pedroca. Valeu, gente. Se a Niara entrar, ela faz também depois de mim. Mas obrigado, Lena. Bom, queria agradecer, pessoal, pela participação de todos vocês aqui na plenária, pela participação nessa unidade curricular. A gente sabe que essa unidade ficou um pouco mais corrida também para vocês, né? A gente teve a finalização da unidade 4, já engatou nessa unidade 5, mas a gente agradece muito a participação de vocês. Acho que todas as contribuições que vocês trouxeram aqui, essas trocas entre vocês, entre as secretarias, é o ouro mesmo desse projeto, assim, né? Dessa proposta. Então, a gente espera que a gente continue oferecendo em novos projetos, né, em novas plataformas digitais de aprendizagem. Vamos ver como vai ficar isso para os próximos triênios. E agradecer a participação de vocês, falar também que a nossa avaliação da unidade curricular 5, ela acho que está com um probleminha ali na internet, mas a gente vai verificar, até hoje, no final do dia, vai estar liberado para vocês fazerem a avaliação da unidade. E a gente encerra as atividades, essa como ela é um pouco mais apertada, a gente encerra no dia 30, então até depois de amanhã vocês têm a chance de preencher todas as atividades ali da unidade curricular para conseguirem a certificação dessa unidade, tá bom, gente? Então, quem tiver com qualquer atividade pendente, se apresse, sem muita pressa, mas faça lá o que tiver faltando. E agradecer a todos os facilitadores aqui com a gente, Lena, os consultores, CONAS, o Ministério. Obrigado por toda essa parceria e por mais essa plenária.